glória a Deus. Aleluia. Deus é bom. Aleluia. Aleluia. Você pode adorar o Senhor mais um pouco, querido? Se entrega a esse momento, irmão. Se você veio para receber do Senhor, se entrega. Esse é o nosso momento. Talvez você passe o dia todo e não tenha tempo de erguer suas mãos, de fechar os seus olhos, de conversar com o Senhor de todo o teu coração, querido, de poder se expressar para Ele. Amamos a Ti, Jesus. Deixa o Espírito Santo ministrar o teu coração. Deixa de fato Ele ter liberdade de poder ministrar o teu coração. Nós não entregamos a nossa vida a Jesus para continuar controlando a nossa vida, irmão. Nós entregamos a nossa vida a Jesus para seguir a sua direção, o seu controle. Aleluia, aleluia, oh aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Como Deus é bom. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Pode sentar, querido. Pode sentar. Como Deus é bom. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Boa noite, a graça e a paz para todos, né? Eu também queria, hoje à tarde a gente foi na casa de recuperação de novo, ministrar a palavra lá nas quartas, e mais uma vida se rendeu ao Senhor, amém, irmãos? Então nós vamos avançar lá também, e a cada dia a gente vai podendo ver. Hoje a gente vinha comentando já, rapaz, o pessoal já deu uma mudada no semblante, já estava mais receptiva, e eu digo, rapaz, se a palavra entrar em um coração desejoso, acontecerá mudança, querido. Eu sei, né, como a Bíblia diz em Hebreus, né, que se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureça o vosso coração. Eu queria abrir lá, porque eu vou falar de algumas coisas aqui hoje. Hebreus. Aleluia. Como eu falei para você nesses dias aí, né, o Senhor tem tratado comigo para a gente ir ministrando algumas coisas mais consistentes para você. Hebreus capítulo 3, abre lá bem rapidinho. Eu quero ler com você a partir do versículo 7, tá certo? E nós precisamos ir crescendo a cada dia, amém, queridos? Glória a Deus. Então ele diz assim, vê, versículo 7. Assim proclama o Espírito Santo. Ele está dizendo assim, diz o Espírito Santo, né? Se hoje ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração, como ocorreu na rebelião durante o tempo da provação no deserto, onde vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, ainda que durante 40 anos tenham contemplado as minhas obras. Então, ele vai começar a falar aqui, né? Por isso eu disse, olha, vocês não entrarão no descanso, porque vocês mesmo ouvindo e vendo não acreditaram, endureceram o seu coração. E eu sei, querido, que nós podemos ouvir a palavra e esse endurecer o coração. Ele está falando da passagem de Josué, Caleb e os outros 10 que foram olhar a terra prometida. Eles viram a boa terra, viram que era exatamente o que Deus tinha dito,
mas eles colocaram os olhos mais nos gigantes do que no que Deus tinha dito. E isso trouxe endurecimento para que eles se movessem como Deus tinha estabelecido para eles, e perderam de entrar na terra, não só eles, mas aqueles aos quais eles eram chefes, né? Que eles eram cabeças de tribos naquele tempo. Então, a cada dia, quando a gente vai ouvindo a palavra, eu sei que pode haver uma atitude receptiva, como pode haver uma atitude de dureza. Tá bom, tá certo, mas também tem que ser assim, e porque não sei o quê. E eu sei disso, eu também ainda habito num corpo de carne, e sei que coisas como essa acontecem comigo, tá bom? E uma coisa é certa, né? Mais em cima, eu não vou ler o texto todo, depois você lê, ele diz que um coração dessa forma nos afasta do Deus vivo. Não é que o Espírito Santo vai sair dentro de nós não, tá bom? Mas é que nos afasta daquilo que Deus tem para fazer em nossa vida. É por isso que tem muito filho de Deus, querido, que entregou sua vida a Jesus, mas ainda quer andar do jeito que ela quer mesmo. Então Jesus ainda não é o seu Senhor, literalmente, Ele é o seu Senhor e Salvador. Agora, na área de Senhor, você ainda precisa se deixar conduzir por Ele, né? Através daquilo que você vai recebendo da palavra. Essa noite eu queria estar falando de algo que eu ouvindo algumas coisas, estudando algumas coisas, e tem algo que a gente às vezes passa batido na palavra, mas eu falei aqui no domingo pela manhã, né, no sentido de cooperação, de direção, obediência e manifestação. E uma das coisas que eu vi nesses textos que eu estava vendo é que a intenção certa vai mover o Deus que vê em secreto. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Nenhum de nós, né, eu acredito que você deve saber disso, se não souber vai ficar sabendo hoje. Nenhum de nós vai ser galardoado por Deus, principalmente por aquilo que estamos fazendo, mas é pela intenção a qual nós estamos fazendo, que nós vamos ser julgados pelas nossas obras. A Bíblia diz, né, em 2 Coríntios, capítulo 5, se não me engano, versículo 10, que todos nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo. E esse tribunal de Cristo não é para condenação ou absolvição, não. Se nós já estamos em Cristo, a cada dia dando os passos que a palavra nos ensina a dar, nós estamos caminhando para uma eternidade com o Senhor. Mas a Bíblia diz que tudo aquilo que a gente fizer por meio do corpo, nós iremos receber galardões do Senhor. Falamos pouco nisso aqui ainda, mas é algo que eu acredito que a gente vai poder falar um pouco mais. Mas principalmente mais pela intenção do que até mesmo pela ação. E hoje o Senhor começou a ministrar ao meu coração, nesses dias, de que às vezes nós estamos fazendo a coisa errada com a intenção certa, e às vezes nós estamos fazendo a coisa certa com a intenção errada. E nós, quando vamos aprendendo a palavra, a gente pode ajustar isso, sabe? Fazer a coisa certa com a intenção certa. Às vezes eu não sei se eu também já passei por isso, né? De estar fazendo a coisa certa, e às vezes a gente diz, meu Deus do céu, eu estou fazendo a coisa certa, e parece que a coisa não vai. Se a gente começa a se examinar, pode ser que nós estejamos fazendo a coisa certa, mas com a intenção errada. E Deus vai ver mais a intenção até mesmo do que aquilo que a gente está fazendo, literalmente falando. É por isso que quando nós vamos entendendo que Deus vê todas as coisas, né? Hebreus, se não me engano, ainda Romanos aí. Aleluia. Romanos capítulo 4, por favor. É isso? Romanos. Glória a Deus. Não, peraí. Deixa eu ver aqui, viu? É Hebreus mesmo, desculpa. Ainda aí em Hebreus. Hebreus capítulo 4, que Romanos. E quanto mais nós formos crescendo na compreensão da palavra, a gente vai afinando essas coisas. Deixa eu te explicar uma coisa aqui. Eu acredito que nós, né, pronto, eu tenho 3 filhos, né? Um de 23, um de 19 e um de 4. Vamos dizer que eu tivesse um de 23, um de 12 e um de 4 anos. Eu teria que
eu vou usar essa palavra, julgar as atitudes deles pela idade de cada um. Porque eu não iria querer cobrar daquele de 4 anos com a mesma intensidade que eu vou cobrar do de 23. Mas também eu preciso descer um pouco mais o nível, porque tem aquele mediano, né? No meu caso, aquela mediana que está no meio, sabe? Que nessa ilustração teria 12. E na verdade a gente pode perceber, se uma pessoa natural, né? Se um pai natural, ele precisa ter essa habilidade de poder ver a ação de cada um, a intenção de cada um, vamos dizer assim, para julgar cada situação. Imagina Deus. É por isso que nós, a cada dia, vamos entendendo que o que a Bíblia diz, né? Quanto mais é dado, mais é cobrado. Por quê? Porque Deus vai requerer de nós atitudes de acordo com aquilo que a gente vai compreendendo mesmo. Pode ser que a gente ouça a palavra e a gente diga, poxa vida, nessa área eu preciso melhorar mesmo. E Deus sabe, querido. Não é aquele pai que vai dizer, eu não quero nem saber se você sabe ou não, vai vir consequência para a sua vida de todo jeito. Não, querido. Existe algo de Deus chamado misericórdia, que essa palavra misericórdia, se você for estudar ela, você vai ver que a misericórdia é um adiamento de juízo. O que é isso? É que nós erramos ainda onde nós não sabemos, mas nem por isso nós somos julgados com a mesma rapidez que vem juízo para aquele que erra consciente e permanece no erro. A misericórdia de Deus, ela sempre vai nos conduzir ao arrependimento. Quando nós chegamos à oportunidade de arrependimento e endurecemos o nosso coração para aquilo, nós saímos da condição de arrependimento e entramos na condição de juízo. E é por isso que a cada dia nós precisamos entender que, né? Eu sei que tem pessoas que elas vão orar de uma maneira que para nós ainda não está muito ajustada à palavra, e Deus vai ouvi-las e vai respondê-las pelo nível de compreensão que elas têm. Você está comigo aqui? Porque tem pessoas que quando aprendem essa palavra, ela acha que Deus só vai ouvir ela, só vai agir a favor dela, só vai se mover a favor dela, porque ela está agindo da forma mais certa possível, porque ela compreendeu um pouco da palavra. Mas eu quero te dizer que Deus vai descer ao nível de cada pessoa. Amém? Porque Deus vai julgar a intenção do coração. É por isso que a gente vai ver pessoas que algumas vezes sabem menos do que nós, mas são muito mais usadas por Deus do que a gente mesmo. Por quê? Porque a intenção do coração dela é glorificar ao Senhor, é ser um canal. É claro que nesse meio o diabo pode pegar carona também, mas Deus vai usar muito mais ela do que uma pessoa que sabe muito e a intenção está sempre ao contrário daquilo que Deus quer que se estabeleça no coração dela. Você entendeu até aí? Louvado seja Deus. Então, Hebreus capítulo 4 e o versículo, eu disse 12, né? E eu quero ler com você o versículo 13. Vamos ler o 12 e o 13 para a gente pegar isso aqui direitinho. Ele diz assim, vê: portanto, a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, capaz de penetrar até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é sensível para perceber os pensamentos e a intenção e as intenções do coração. Você está comigo aqui? Amém. Então Deus e a sua palavra não se separam. Deus, ele vai nos dar a cada dia a sabedoria para que a gente entenda, vá se examinando a si mesmo e possa a cada dia, mesmo que a gente por não saber, mesmo que ainda agindo errado, mas haja com a intenção certa. E quando a gente começa a entender a maneira certa de agir, vai ser muito mais fácil a gente alinhar essas coisas, que vai mover Deus ao nosso favor de uma forma muito mais poderosa, querido. Nós sabemos que tem pessoas que elas vão agir de uma forma certa, mas a intenção do seu coração vai estar em se promover, em ser visto, em ser reconhecido de primeira. Então essas coisas, ela é como que paralisa o Senhor. Leva as pessoas, muitas vezes, eu quero mostrar para você na palavra, né, a perder a unção na sua vida, irmão. Não é porque não estava fazendo a coisa certa, é porque estava fazendo a coisa certa com a intenção errada. Você está comigo aqui? E a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela vai dividir, né, o que é da alma, o que é do espírito,
quando ela fala de juntas e medulas, está falando da nossa carne mesmo, mas também ela ainda acrescenta dizendo que ela é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. Aleluia? E a gente vai vendo na palavra que a maioria das pessoas, elas eram, né, mais promovidas, vinham a manifestação pela intenção do seu coração mesmo. Por quê? E dentro do que a gente leu aqui no domingo, eu quero estar trazendo à sua memória, porque hoje nós temos a história completa de todos os fatos ocorridos. No tempo deles, eles não tinham essa história completa para fazer a coisa, muitas vezes com a intenção errada. Eu sei que a gente pode ver um caso, eu quero citar para você, e você vai lá pesquisa, tá certo? Quando foi na oferta de Caim e Abel, a Bíblia diz que os dois ofertaram ao Senhor. Mas o Caim, ele ofertou com a intenção errada. E a oferta de Abel foi aceita, e o Caim se irou a ponto de matar o seu irmão. E antes Deus o alertou. Venha cá. Olha, por que você está irado? Se você proceder da forma certa, não é bem verdade que você será aceito? Mas qual era o proceder que Deus estava dizendo? Em ofertar? Não, Caim também tinha ofertado. Do que era como é que eu posso dizer? Do que era da produção dele mesmo. Porque Caim fazia uma coisa, Abel fazia outra. Abel ofertou das primícias e Caim ofertou do que ele fazia também. Só que a intenção de Abel, só quem viu foi Deus. E Deus foi a ele, disse, olha, se você proceder certo, não é bem verdade que você será aceito, porque você está irado. O pecado está batendo na sua porta aí, e você precisa dominar ele. Quem está comigo aqui? Mas ele mesmo daquela forma não reconheceu, né? Endureceu o seu coração, a ponto de matar o seu irmão. Por quê? Porque a oferta de Abel foi aceita, Caim ficou irado. Mas os dois fizeram a mesma coisa. Mas quem julga a intenção? Deus. Você entende o que eu estou falando aqui? É por isso que nós precisamos crescer nisso. Por quê? Porque quanto mais nós ajustarmos a intenção e a ação, não é eu dizer, então vou fazer mais isso. Não, querido. Se você está agindo certo, o que você precisa é ajustar a sua intenção. Se você está agindo certo com a intenção errada, você precisa trazer a intenção para certo também. Você está comigo aqui? Então nós precisamos entender, querido. Porque essas coisas, quando elas vão se estabelecendo em nossa vida, vai nos fazer ver a manifestação do Senhor de uma forma ainda maior em nós, na verdade, e através de nós. Porque esse é o propósito de Deus. Eu estava dando uma pesquisada e eu queria ler primeiro esse texto com você aqui, que está lá em 1 Samuel. Vai lá comigo. Aleluia. Deus é bom. Primeira Samuel, deixa eu pegar aqui também com você, capítulo 17. É isso, meu pai? Deixa eu ver lá. É isso, capítulo 16, certo? Desculpe. 1 Samuel, capítulo 16. Eu quero ler com você o versículo 7, tá certo? Para a gente ganhar um pouquinho de tempo. E ele diz assim, vê. Eu queria contextualizar você para a gente entender o que a gente vai ler. Essa passagem aqui é quando o profeta Samuel, ele vai à casa de Jessé ungir o rei de Israel, né? O Saul, ele viveu uma vida, foi escolhido. Se você ler, eu acredito que algumas pessoas aqui já leram, né? Que quando o povo pediu um rei a Deus, Deus deu Saul. E Saul foi escolhido por causa da sua simplicidade, da sua humildade.
Mas com o tempo, a posição de rei começou a corromper essa condição de Saul. E Saul começou agora a fazer a coisa certa, mas com a intenção errada. Porque Saul sempre queria fazer a sua vontade e não a vontade do Senhor, mesmo dando o melhor. A gente vai ver, se a gente pudesse ler, eu não quero ler, mas para pegar só esse texto aqui. E o Saul, em algumas vezes, o Senhor deu para ele algumas direções, e Saul ia lá, seguia a direção de Deus em parte, mas sempre queria fazer uma parte do seu jeito. E quando o profeta vinha, ele dizia: mas rapaz, Deus não mandou assim, assim, assim. E ele dizia: não, mas eu peguei isso aqui para dar o melhor para o Senhor. Era o melhor? Era algo que qualquer pessoa que fosse oferecer a Deus, ofereceria no tempo dele, era. Mas a intenção dele, querido, era estar em fazer a sua própria vontade, e não a vontade daquele que estava dando os comandos para ele. E isso não aconteceu só uma vez, nem outra. Se a gente for pesquisar pela palavra, a gente vai ver bem claro, no mínimo 3 vezes. E a Bíblia mostra que chegou um tempo onde Deus começou a rejeitar Saul, a ponto do Senhor mandar o profeta Samuel ir na casa de Jessé e escolher o rei de Israel. Eu queria trazer para você uma vista panorâmica daquilo que a gente vai ler, né? Davi, ele era um pastor de ovelhas que cuidava das ovelhas do seu pai. E a gente pode ver pela história o zelo, né? E a fidelidade, a intenção de apresentar ao pai aquilo que o pai estava confiando a ele todo dia, de Davi, pela história dele, de estar lá por trás das malhadas, como a Bíblia diz, ou seja, fora da vista do povo, mas sempre agindo com a intenção certa para o seu pai. Não era com interesse de governar um reino, não era com o interesse de ser promovido pelo pai, era de fazer a coisa certa para honrar aquilo que o seu pai tinha confiado a a ele. E isso fez com que Davi, né, fosse o escolhido pelo Senhor. Hoje a gente sabe, mas naqueles dias ninguém sabia, querido. O profeta Samuel foi à casa de Jessé, ofereceu o sacrifício, e o interessante começa aqui, vê. Versículo 6, tá certo? Logo que chegaram os filhos de Jessé, né, Samuel colocou os olhos em Eliabe, ou Eliave, né? Diz consigo: deve ser esse o homem que o Senhor quer ungir. Ou estou perante o rei de Israel, deve ser esse. Deus traz um alerta para ele, que nós também precisamos ficar alerta com isso. Eu não estou dizendo somente com as pessoas, mas para que a gente se examine. Posso ouvir um amém? Aí vê o que ele diz aqui. Ele diz assim, né? Entretanto, o Senhor falou com Samuel, ou assegurou a Samuel: não te impressiones diante da aparência, nem da estatura desse homem, pois eu o rejeitei. Eis que o Senhor eis que o Senhor não enxerga como o ser humano vê. Portanto, o homem julga e toma em elevada consideração a aparência, mas o Senhor sonda o quê? O coração, a intenção. Lembra de Hebreus 4, né? Que ele julga os pensamentos e a intenção do coração. Então aqui, né, nessa passagem mais propriamente, a gente vê que quando o profeta Samuel chegou lá, que viu aquele homem de boa aparência, preenchendo todos os requisitos naturais, e se dissesse que naturalmente ele poderia ser ungido rei, com certeza ele poderia. O profeta sabia, irmão, das características, do perfil, naturalmente falando, né? da aparência de uma pessoa que, para que ela fosse requisitada a ser rei. E a Bíblia diz que quando o profeta viu, rapaz, disse consigo mesmo, não disse: é esse aí, não. Ele pensou, disse: rapaz, eu acho que é esse aí, o rei de Israel. E na hora o Senhor falou com ele: peraí, não se impressione com a aparência, nem com a estatura, nem com essas coisas assim, que aparentam para você. Porque Deus não vê como vê o homem.
Porque o homem vê, né, segundo a aparência, ou julga segundo a aparência. Mas Deus vê o coração. Querido, deixa eu te explicar uma coisa. Isso pode nos levar a cada dia a um nível maior. Porque quando a gente a cada dia vai ajustando a atitude do nosso coração, nós não vamos ter nenhuma dificuldade em agir como a Bíblia diz, de fato, não se importando com o que as pessoas vão pensar. Porque deixa eu te dizer uma coisa, querido. Eu não estou dizendo aqui que a gente vai andar de todo jeito e dizer, Deus sabe da intenção do meu coração. Eu sei que essa conversa já é velha no meio do povo de Deus, mas muitas pessoas falam assim, como que se Deus não sondasse o seu coração mesmo. Não, Deus sabe do meu coração. Deus sabe que tu está sendo falso. Tu está fazendo com a intenção errada. Você está comigo aqui? Porque quando a gente a cada dia compreende essa verdade, eu posso te dizer uma coisa, querido. É inevitável coisas se levantarem, situações surgirem diante de nós, para que a gente diga, pois está certo, pois é bom, eu vou fazer assim. Porque quando fulano vier, eu lanço logo na cara. Vou fazer assim somente para ver se fulano muda. Tem pessoas, querido, que agem direito com outras, mas com a intenção de que aquela outra não corresponda rápido, somente para passar na cara. Não é com a intenção de dizer, rapaz, eu vou agir, independente de que fulano corresponda imediatamente ou não. E nós precisamos ajustar isso, porque deixa eu te dizer uma coisa, é mais a intenção do nosso coração que vai ativar o mover de Deus, muito mais até mesmo do que a ação. Porque quando a gente vai para a palavra, a gente vai vendo que tiveram N pessoas, né, que agiam com aquele, se as pessoas vissem, diziam, olha aí, fulano está certo, rapaz, quer dar o melhor para Deus, mas a intenção do coração dele era fazer a sua própria vontade. E o Senhor viu e disse, esse aí não serve mais não. Eu vou buscar um homem que agora é segundo o meu coração. Quem era? Um camarada que ninguém conhecia, aparentemente na região. Davi não era conhecido. Davi não era o candidato que estava com 90% das pesquisas. Davi era um desconhecido, irmão. Mas a atitude do coração dele, de fazer o que ele estava fazendo lá para o pai dele, dentro do mato, sem ninguém ver, foi o que promoveu ele diante de Deus para se tornar rei de Israel, querido. Eu não sei se você percebe isso. Às vezes a gente pode passar batido nessas coisas. Mas a intenção de primeira de Davi, ela não era nem ir para o trono. E deixa eu te dizer uma coisa, depois que Davi foi ungido rei, ele voltou lá para continuar sendo fiel, cuidando das ovelhas do seu pai. Depois que foi trazido para perto de Saul, ainda foi perseguido por Saul, mas mesmo assim continuou com a intenção certa, querido. Você está comigo aqui? A gente não vai ver em nenhum momento, né, na verdade, Davi instigando pessoas a fazer algo para dizer assim, mas não foi eu? Não. E outra coisa, quando errou, reconheceu rápido. Você está comigo aqui? Deixa eu te dizer uma coisa, eu acredito que seja impossível passar por essa vida, mesmo crente, sem errar. O negócio não está no erro. O negócio está no reconhecimento de quando a gente erra rápido. Errou. E agora? Não, eu errei também porque eu tenho razão, né? Fulano também fazendo um negócio desse, Cicrano também agindo assim comigo. Também ninguém me deu oportunidade. Também ninguém me deu motivo. Não, querido, errou. Perdão, Senhor me perdoe, eu reconheço e saio disso rápido. Porque Deus vai sondar a intenção do nosso coração, querido. Não é aquela nossa cara de choro, a nossa cara de pena. Não, meu irmão. É a intenção do coração que Deus julga, irmão. Porque senão a gente sempre vai ter uma desculpa. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu acredito que nenhum de nós aqui, errando, não vai ter um argumento para errar. Eu não tinha nenhum argumento, errei porque aqui mesmo. É muito difícil, irmão. Eu sei que tem gente que é assim. Mas eu acredito que não é a maioria, não. São as exceções. Você está comigo aqui? Na maioria das vezes, irmão, quando uma pessoa erra, ela vai procurar um motivo em outras, ou em lugares, ou em coisas, para se justificar, ao invés de reconhecer e sair rápido. Usando ainda o exemplo de Davi, né? Davi cometeu algo grave, querido.
Ele adulterou com a mulher do camarada e ainda mandou uma carta que na carta estava escrita a sentença de morte dele mesmo. E quando o profeta voltou lá, disse: vem cá, eu queria contar algo para você aqui. E contou a história, né, que a gente já sabe. Tinha um camarada que tinha várias ovelhas, e tinha outro camarada que só tinha uma ovelhinha, rapaz. E ele gostava tanto dela, colocava ela no seu braço, e zelava por ela. E vindo um rei, né, e chegou um tempo que aquele que tinha muita ovelha decidiu pegar a ovelha do que não tinha nenhuma e tomar para si. E Davi, a Bíblia diz que ele se irou e disse: quem é esse camarada? Ele merece morrer hoje. E o profeta disse: é tu. Na cara dele, irmão, disse: foi você que pegou a mulher do seu amigo e ainda adulterou com ela e ainda mandou matar ele. E na hora, irmão, Davi disse: eu me arrependo. Senhor, me perdoe, eu reconheço, eu errei de verdade. E a Bíblia não diz que Davi deixou de ser segundo o coração de Deus por causa disso, porque ele reconheceu rápido. Você está comigo aqui? Deixa eu te dizer uma coisa: crescimento não está somente em não errar. Crescimento também está em, quando errar, reconhecer rápido e sair daquilo. Você está comigo aqui? Não é aquela pessoa que diz: já que eu estou melado, vamos pular dentro da lama. Não, querido. Se está melado, se lava rápido. E não esqueça, querido, que Deus, Ele vai sondar o nosso coração. É por isso que hoje eu vivo uma vida tão leve, no sentido de que, meu irmão, não importa o que eu fiz ou deixei de fazer, irmão. A partir do momento que eu disser: Senhor, eu te peço perdão, e decidi sair daquilo, acabou, meu irmão. Você está comigo aqui? Eu não vou ficar dizendo: meu Deus, mas será que Deus ouviu mesmo? Será que Ele me perdoou mesmo? Que nada, querido. Eu vou ficar com uma palavra: se você reconhecer e deixar, alcança misericórdia. Acabou-se. Se encobrir, nunca prosperará. Então diga: Deus sonda os corações. Deus sonda os corações, irmão. Você está comigo aqui? Porque senão a gente pode ter atitudes para entrar em portas que Deus vai abrir, mas mesmo chegando diante delas, a gente vai ver elas fechadas. Ou podemos até entrar e não conseguir passar muito tempo, porque a nossa intenção era somente chegar, não era se manter. Então o Senhor aqui, né, traz para nós através do profeta de que Deus não vê como vê o homem, irmão. Eles são dos nossos corações. Eu queria te mostrar outra passagem aqui, bem rapidinho. Mateus capítulo 6. Aleluia. Se puder colocar aqui na versão revista e... Revista corrigida não sei qual é uma diferente da King James aqui, pode colocar, de João Ferreira de Almeida. Ele diz assim, capítulo 6, versículo 1. Aleluia. Posso ler? Quem já chegou lá, diga: eu estou vivo. Quem não chegou, diga: eu também estou procurando. E ele diz assim, guardai-vos de fazer as vossas obras. Algumas versões dizem esmolas, outras dizem caridade, né, dependendo da versão. E ele diz: guardai-vos de fazer as vossas obras de justiça diante dos homens, com o fim de seres vistos por eles. Caso contrário, não tereis recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por essa razão, quando deres esmola, ajuda ou donativo, como está na minha Bíblia aqui, quando deres um donativo, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem reconhecidos. Você está comigo aqui? Deixa eu melhorar aqui, com a intenção de ser reconhecido. Agora deixa eu te explicar uma coisa. O que é que ele está dizendo aqui? Não faça com a intenção de ser, mas faça. Ninguém entendeu, deixa eu dizer de novo. Não faça com a intenção de ser reconhecido, mas continue fazendo.
Porque a intenção errada é a que vai levar uma pessoa, muitas vezes, a se frustrar, entristecer, retroceder, porque a intenção dela é ser reconhecida. Se ela não for, acabou-se. Murchou a bola dela. Agora, quando ela não faz na intenção de ser reconhecido, é que ela vai começar a ser reconhecida. Por quê? Porque Deus não trabalha, irmão, com a intenção errada. Você está comigo aqui? Agora eu queria te explicar outra coisa aqui. Quando ele diz não faça diante das pessoas tocando trombeta, é no sentido dessa intenção. Porque eu sei que vai ter ocasiões que Deus vai tratar conosco de uma forma individual para alcançar outra pessoa, seja com uma palavra, com um abraço, com uma oferta, de uma forma privada. Posso ouvir um amém? Isso, mas muitas vezes a gente vai ter que fazer na frente dos outros, com a intenção certa, para destravar outras pessoas. Você está me entendendo o que eu estou falando? Não é a atitude, é a intenção. Não, eu vou fazer aqui, mas eu não quero que ninguém saiba. Mas a intenção é que a pessoa diga, pode dizer que é fulano. Ontem a gente até estava brincando aqui, não foi? Que eu disse, vai ter o negócio dos jovens, vamos sortear uma camisa, aí eu pago a camisa. Aí o diácono ainda disse, não precisa não, a gente tem que... Não, peraí, eu quero participar disso. Aí a gente ficou brincando aqui, Raona disse, então quando for de noite você diga, o pastor patrocinou uma camisa, porque ele fica todo alegre. Eu digo, pois não vou dar mais dinheiro não, pronto. Porque na verdade a intenção não é essa. Quem está comigo aqui? Mas vamos dizer, se chegar de noite e dizer, o pastor semeou 50 camisas, para distribuir para o povo. Aí vamos dizer uma coisa, ele falando isso, se a intenção minha não é de querer ser engrandecido com relação a isso, pode falar todo dia, para mim não vai mudar em nada. Agora, pode ser que algumas pessoas digam, só para ser reconhecido, só para não sei o quê. Isso não vai anular o operar de Deus a meu favor, querido. Porque Deus não vai sondar a intenção. Quem está comigo aqui? Mas se a minha intenção estiver errada, falando ele ou não, eu vou estar fazendo algo que vai beneficiar pessoas, mas eu nunca não vou ser recompensado por Deus por aquilo. Nem aqui, nem lá. Você está comigo essa noite aqui? E nós precisamos entender isso mesmo, porque quanto mais a gente se ajustar, mais a gente vai ver o operar de Deus na nossa vida. Eu sei que tem coisas que a gente já sabe, querido, mas essas coisas, elas precisam a cada dia estarem avivadas em nós, irmão. Porque Deus quer conduzir um povo que está a cada dia com uma consciência tranquila diante dEle. Você está comigo aqui mesmo? Deixa eu continuar aqui para a gente pegar esse contexto mesmo. Tu, porém, quando deres esmola ou ajudar, não deixa que a tua mão esquerda saber o que fez a direita, para que a tua obra de caridade fique em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. E agora, pastor? Deixa eu te explicar uma coisa. Como é que a gente compreende aqui que é mais a intenção do que a obra? É porque ele está falando no secreto. Não está falando na coisa visível, no sentido literal. Porque a oração, Deus vai ver, querido, onde a gente estiver. Agora ele está dizendo, teu Pai que vê em secreto, qual é a intenção que você está orando? Tiago ensina isso, irmão. Ele diz, olha, tem muita gente que pede, mas pede mal. E por isso não recebe. Porque a intenção é gastar com os seus próprios interesses. Quem é que sabe quando uma pessoa está orando qual é a intenção dela? Só Deus. Você está comigo aqui? Pode ser que tenha gente que diga, rapaz, que oração tão bonita. Sim, meu filho, mas não é a oração bonita que chega lá e é respondida, não. É a sinceridade que a oração vai. Você está comigo aqui? E quando a gente a cada dia ajusta isso, querido, eu posso te dizer uma coisa, né? Faz um tempo, logo no começo, quando o Senhor me abençoou com o meu primeiro transporte motorizado, eu orei ao Senhor, chamei a assistência, e eu comecei tratando comigo mesmo. Se alguma coisa que eu vou falar for na intenção disso ou daquilo outro, se eu perceber, eu não vou falar. Porque eu não orei confiando no bolso de fulano ou de ciclano, eu orei confiando no Senhor. Então eu ficava me privando de falar algumas coisas com relação àquele assunto, já nessa intenção. Porque deixa eu te dizer uma coisa, eu sei que aqui não tem isso, né? Pelo menos eu acredito. Mas tem pessoas, querido, que às vezes ora perto da outra, com a intenção que a outra escute e seja o socorro da oração dela. Senhor, tu sabes, Senhor,
que eu estou precisando daquilo. Usa alguém, Senhor. Quem está comigo aqui? A oração é bonita e fervorosa, mas com a intenção errada. Você está comigo aqui? E isso vai travar Deus ao nosso favor. É por isso que a gente precisa cada dia entender, Pai, se a minha confiança está no Senhor e acabou a história. Eu posso fazer em público, posso fazer em privado. O que vai fazer a diferença não é nem eu fazer em público nem em privado, é a intenção do meu coração. Você está comigo aqui? Ele continua falando a mesma coisa com relação a aqueles que jejuavam. Ele disse, olha, quando você jejuar, você não precisa ficar lá desfigurado, abatido, dizendo, estou jejuando hoje. Eu estou percebendo, está quase caindo aí, pálido. Não precisa, querido. Quem está comigo aqui? Para que as pessoas digam, rapaz, esse daí é de fé mesmo, olha aí, ó. Não, ele disse, não precisa. Quando você fizer isso, unja a sua cabeça, lave o seu rosto, fique como que se você não tivesse. Porque Deus que vê em secreto é quem vai agir a seu favor. Amém, irmãos? Então a gente precisa cada dia se policiar nessas coisas, não para deixar de fazer o que estamos fazendo certo. Quem está me entendendo aqui? Pelo amor de Deus. Eu sei que muitas vezes a gente vai fazer coisas um para o outro, né? Que a pessoa vai dizer, pronto, agora o fulano só quer bajular o outro. Se é na intenção de se promover, ajuste a tua intenção mesmo. Sem nenhum problema. Não deixa de fazer a coisa certa, com a intenção certa. Você está comigo aqui? Porque senão tem gente que diz, pronto, agora também. Porque eu sei o que é isso, irmão. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. Eu sei bem o que é estar fazendo a coisa certa com a intenção certa, irmão. No sentido de servir mesmo. Ei, no sentido de servir, até de engraxar o sapato dos outros. Eu estou dizendo porque eu sei. O pessoal vai dizer que tu está babando ovo. O pessoal vai dizer que tu está querendo se promover. Não tem problema com o que os outros vão dizer. O que interessa é a intenção do meu coração. Você está comigo aqui? Mas tem gente que cai naquela... como é que eu posso dizer? Naquele argumento do diabo e diz, é mesmo, tem futuro não. Hoje isso é conversa, menino. Porque deixa eu te explicar uma coisa, querido. É dessa maneira que Deus vai mover vai se mover ao nosso favor, melhor dizendo. E a gente precisa ajustar isso, irmão. Eu posso te dizer uma coisa, pronto, disso eu sou consciente. E muito consciente, querido. Eu não vou vir para aqui para ministrar nenhuma vez com aquela intenção. Rapaz, se fulano for hoje, vai levar uma lapada da palavra. Às vezes eu até fico pensando, digo, meu Deus, às vezes o Senhor me dá algo para me ministrar. Aí eu chego aqui e pelo fato de eu conhecer praticamente todo mundo, eu digo, eita, poxa. Já sei, fulano vai dizer, isso hoje é para mim. Eu sou tentado a não pregar aquilo que Deus me dá para pregar, por conta de alguns rostinhos que eu vou vendo, e eu sei que as pessoas, o diabo vai ganhar espaço e dizer, olha, só porque tu viesse. Mas eu não vou deixar de pregar o que Deus me der para pregar, irmão. E nem vou vir aqui com a intenção de dizer, vou pegar, lascar fulano hoje. Hoje a lapada é no nome de ciclano. Não tem isso, querido. Você está comigo aqui? Não. Pronto, essa semana aconteceu conosco. A gente acordou de manhã, né? Na segunda-feira, não foi, minha filha? Na segunda-feira, e Márcia já falou algumas coisas, digo, também tu, logo cedo, misericórdia. Oxe, não. Ela já ficou reclamando de algumas coisas, que eu preciso melhorar também. Aí eu fui para a rádio. E eu vou para a rádio no carro, orando, Pai, obrigado por mais esse dia. O que é que o Senhor quer que eu ministre e tal? E o Senhor começou ministrando ao meu coração para falar a respeito de murmuração e me deu o texto de Atos capítulo 16, a respeito de Paulo e Silas. A atitude que eles tiveram e o que produziu a atitude daquilo que saiu da boca deles. E vou ministrar. E quando eu chego em casa, a gente começou ainda naquela conversa acalorada. Por isso que tu fosse ministrar isso na rádio. Foi para mim, foi? Veja. Eu digo, poxa, quer dizer que eu vou para lá pregar para tu? E tem quantas pessoas têm ouvindo? Eu estou citando para você uma situação corriqueira, porque na verdade, essas coisas elas vão acontecer com um monte de gente, irmão. Mas eu não vou ir para a rádio, falar alguma coisa, mas tu vai fazer assim. Não, eu vou fazer assim não. Tá bom, quando eu voltar a gente conversa, eu vou para a rádio. Essas mulheres insubmissas vão trazer juízo para a sua vida. Poxa, eu vou fazer isso para quê? Eu vou tomar o papel do Espírito Santo. Vai funcionar dessa forma, e pronto, eu já sei que não vai. Agora, ao mesmo tempo, eu não vou deixar de pregar o que Deus me der para pregar, irmão. Pode ser por causa de uma situação dentro de casa. Não é Deus que está tratando de nós. Então, pronto. Se a intenção minha for a errada, aí, claro, né? Como Deus vai operar? Só vai
como é que se diz? Só vai mexer mais no caldeirão do inferno para a coisa ficar pior. Quem está comigo aqui? É verdade, querido. Então a gente precisa cada dia despertar para essas coisas, porque nós vamos ser tentados a isso. Você está comigo mesmo? E a gente precisa se policiar em tudo. Quem quer crescer aqui? Meu irmão, se a gente quer crescer, a gente tem que começar a tomar posições mesmo. De perceber essas coisas, irmão. Eu sei que para que isso aconteça, é necessário comunhão com o Espírito. É necessário estar em dias como esse na igreja, para você ouvir a palavra. Eu vou analisar mesmo. Você está comigo aqui? Eu estava vendo um texto, se não me engano, é 2 Coríntios. Abre lá bem rapidinho, que eu estou marchando para encerrar aqui. 1 Coríntios, capítulo 9. Você está entendendo o que eu estou falando aqui? Aleluia. 1 Coríntios, capítulo 9. Né? Aleluia. E o versículo 15. Ou deixa-me ler a partir do versículo 16, depois você pode ler aí. Ele diz assim, vê. Capítulo 16 mesmo. Porém, quando prego o evangelho, não vejo como me orgulhar, mas a mim é imposta a obrigação de proclamá-lo. E ai de mim, se não anunciar o evangelho. Agora preste bem atenção aqui. Deixa eu explicar uma coisa. Eu já vi pessoas falando até no meio, né? Olha, ai de mim se não for num presídio evangelizar, Deus me bota lá dentro. Uma vez a gente foi no hospital fazer um evangelismo, fazer uma visita, se não me engano. E quando a gente saiu, foi um pessoal conosco, né? Que não era da nossa igreja. Foi conosco também no grupo, e quando saiu eu disse, rapaz, olha, Deus estava me cobrando para eu vir aqui, e eu estava vendo a hora dele me botar aqui dentro, porque com Deus é assim, se ele não pedir para a pessoa fazer uma coisa e a pessoa não fizer, ai daquele que não fizer. As pessoas têm esse ai como aquilo, se eu não fizer, Deus me pega. Não, querido, Deus quer que nós sirvamos a Ele por amor, não por medo. Amém? Aí vê o que ele diz aqui, continuando, né? Aleluia. Versículo 16, né? Portanto, quando prego o evangelho, não vejo como me orgulhar, ou não tenho do que me gloriar, pois a mim me é imposta esta obrigação de proclamar o evangelho. E ai de mim se não anunciar o evangelho. Portanto, segura isso aí. Se prego de boa vontade ou espontaneamente, eu gosto dessa versão que tem de boa vontade ou com a intenção certa. Você está comigo aqui? Vê o que ele diz, vê. Se prego espontaneamente, tenho direito de recompensa. Entretanto, como prego por obrigação ou com a intenção errada, estou simplesmente cumprindo uma missão que me fora conferida. Quem está comigo aqui? O que é que ele está dizendo aqui? Olha, se eu venho para cá pregar o evangelho com a intenção errada, você pode até dizer aleluia e glória a Deus, mas eu não vou receber nada do Senhor. Você está comigo aqui? Mas se eu venho com a intenção certa, pode ser que você diga, rapaz, não fui muito com a cara desse pastor, não. Gostei muito dele, não. Tem um jeito meio assim, meio assado. Não tem nenhum problema, querido. Porque se a intenção está certa, eu vou sair daqui, comer um pouquinho de cuscuz com feijão, uma rodelinha de ovo, vou dormir tranquilo, está tudo certo. Entendeu? Então eu queria terminar com esse texto aqui. Aleluia. 2 Timóteo. Glória a Deus. 2 Timóteo. Deixa eu ver se é 2 Timóteo mesmo. Não, 2 Timóteo não. É Atos dos Apóstolos. Me passei aqui, mas é Atos dos Apóstolos. Quero te mostrar uma situação bem interessante aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Bem rapidinho. Porque eu vou estar encerrando, já ministrando uma palavra sobre dízimos e ofertas. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Isso é algo que a cada dia a gente precisa crescer também. A semana passada
Eu não, sei, não me lembro bem quem foi que ministrou aqui, não sei se foi o pastor Ailson, se foi o diácono Wendel, ou se foi o diácono Damião. Que ele falou aqui, não tenha vergonha da sua semente. Deixa eu te explicar uma coisa, querido. Eu acredito que você sabe, essa história é a história que toda pessoa que é crente e não é crente sabe de cor, tá certo? Que é aquela oferta da viúva, né? Da pobre viúva, que Jesus chegou no templo, ficou lá perto do gasofilaço, e os ricos vinham e depositavam grandes quantidades, e aquela viúva veio e depositou 2 moedas. E quem foi elogiado, né, pelo próprio Jesus, não foi pelos discípulos, não foi pelo povo, foi pelo próprio Jesus, foi aquela senhora que depositou 2 moedas. E naturalmente, né, era para ser elogiado aquele, se Jesus fosse para medir o nível de elogio, dizer, rapaz, esse homem aqui é muito generoso, olha para aqui, a oferta que ele deu. Mas vem essa mulher com 2 moedinhas, coloca aqui. Mas Jesus elogiou aquela mulher, porque Jesus, irmão, não é que ele estava 100% Deus, mas Jesus percebia a intenção do coração das pessoas. E Jesus, por que Jesus disse? Essa mulher que deu tudo que tinha. Foi a mulher que veio dizendo, ó Jesus, só tem isso, viu? E para o senhor não achar ruim, eu até fico com vergonha, mas 2 moedinhas. Não, ela veio, irmão, como todo mundo estava vindo. E Jesus diz, ó, está vendo essa mulher aqui? Ela deu todo o seu sustento. Enquanto vocês dão o que sobeja, essa mulher deu aquilo com a intenção certa de honrar o Senhor. Amém. Você está comigo aqui? Isso não quer dizer que aqueles que ofertaram muito não iriam servir de benefício para Jesus investir no seu ministério, ajudar os pobres, fazer a coisa toda. Eu não estou falando nesse sentido. Deixa eu te explicar uma coisa. A gente precisa entender que quando a gente faz a coisa certa com a intenção errada, só vai beneficiar os outros, querido. Deus não nos chamou somente para beneficiar os outros. Deus nos chamou para desfrutar do benefício do Evangelho também, irmão. Não sei se você puder dar um aleluia de crente, dê um aleluia. Porque a gente precisa entender isso, irmão. Deus não está pensando somente em usar a gente como um copo descartável. Eu usando você já está bom demais. Fique tranquilo, se conforme. Não. Deus quer nos usar mesmo, poderosamente, irmão. Agora Ele quer que a gente desfrute do benefício também. Quando é que eu desfruto, pastor? Quando eu faço a coisa certa com a intenção certa. Aleluia. Vamos ver esse episódio aqui. Ele diz assim, vê. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com a sua esposa Safira, porque, deixa eu te colocar dentro desse contexto aqui, quando o evangelho começou a ser divulgado, né, a Bíblia diz em Atos capítulo 2 já, que as pessoas que tinham posses, vendiam propriedades e bens, depositavam aos pés dos apóstolos, para que eles fossem dividindo conforme a necessidade de cada um, para que não houvesse nenhum necessitado. Quanto mais a obra crescia, mais pessoas assim se levantavam, certo? E nesse tempo aqui, né, eita, rapaz, esqueci do nome do camarada. Teve um camarada que veio, vendeu uma propriedade, deu e chegou lá, ofertou aos pés dos apóstolos. Ananias e quem foi? Barnabé, pronto, aí, tá vendo? O Barnabé vendeu uma propriedade, depositou aos pés dos apóstolos. Ananias e Safira viu e disse, vamos fazer a mesma coisa. E a Bíblia começa daqui, vê o que diz assim, vê. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com a sua esposa Safira, também vendeu uma propriedade. Por que também vendeu? Porque teve outros que venderam também. Amém? Glória. Você entendeu até aí? Amém. Mas ele reteve parte do dinheiro da venda para si, tendo conhecimento disso também sua esposa. Ele levou o restante e depositou aos pés dos apóstolos. Então Pedro indagou-lhes, ou disse a Ananias, Ananias, por que permitisse que Satanás enchesse o teu coração, te induzindo a mentir ao Espírito Santo, para que ficasse com parte do valor do terreno? Mantendo o dinheiro contigo, porventura, não continuaria sendo teu? E vendido, não estaria o dinheiro em teu poder? Como pudesses permitir que tais ideias dominassem a tua vontade? Não foi a homens que mentisse, mas contra Deus, ou mentisse ao Espírito Santo. O que é que ele está falando aqui, querido? Ele está dizendo, olha, vem cá, se tu ficasse com o dinheiro do que tu vendeu, não era teu, quem te pediu aqui? Ele estava falando assim, quem te pediu alguma coisa? Ninguém. E então, rapaz, se tu tivesse ficado com o dinheiro todo, não era teu. Se tu tivesse vendido, a propriedade não era tua, beleza.
E por que tu veio trazer alguma coisa com a intenção de ser reconhecido como Barnabé, com mentira? Era isso que ele estava dizendo aqui, irmão. Ananias poderia ter chegado lá, mais Safira, e ter dito, olha, eu vendi uma propriedade ali por 100 mil reais, eu quero dar R$1 aqui. Ele ia dizer, está tudo certo, ninguém te pediu nada. Quem está comigo aqui? Mas ele disse, não, vamos fazer assim, a gente dá a metade, e toca a outra metade, mas com a intenção de ser reconhecido por todo mundo, como Barnabé foi. Porque se você começar a ler a partir do versículo 3, a Bíblia diz que Barnabé era um homem justo. Esse Barnabé, se não me engano, foi o que mais na frente deu suporte a Paulo. Mas o Ananias e Safira veio com aquela. Vamos fazer também na frente de todo mundo. Ó, aqui está aqui. Esse é o dinheiro da propriedade que a gente vendeu. Como Barnabé fez, né? Você sabe. Aí Pedro disse, vem cá. Quem te pediu alguma coisa? E ele, mas por que você está dizendo isso? Não, porque se você tivesse guardado o dinheiro todo, não era seu. E por que você vem para aqui mentir? Você não mentiu a gente, não. Você mentiu ao Espírito Santo. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. A oferta certa, com a intenção certa, vai mover Deus ao nosso favor. Amém. Eu não estou falando em dízimo, irmão. Dízimo não é uma oferta. Eu ouvi uma coisa essa semana e eu guardei para mim. Dízimo não é expressão de generosidade. Dízimo é uma obrigação de quem tem uma aliança com Deus e acabou a história. Amém. Tem pessoas que não acreditam, está tudo bem. Eu não vim aqui para convencer você. Eu vim aqui para pregar a palavra, amém, querido? Mas expressão de generosidade está na oferta. Dízimo você já sabe quanto é. Se você ganhar R$10, R$1 é do Senhor, nem é seu. Eu vou dar o meu dízimo, o dízimo não é seu, é do Senhor. Agora, a maior expressão de generosidade estará na sua oferta. E a Bíblia diz isso, faça isso como expressão de generosidade e não de avareza. Está escrito lá em 2 Coríntios. Amém, queridos? Então, deixa eu te dizer mais uma vez essa noite. Querido, se você faz a coisa certa, não para. Não vos cansei de fazer o bem, porque a seu tempo você colherá. Aleluia. Mas faz e ajusta com a intenção mesmo. Porque a coisa certa com a intenção certa move Deus. A coisa errada com a intenção certa vai te levar à misericórdia para arrependimento. E a coisa errada com a intenção errada pode te conduzir ao juízo. Vou dizer de novo aqui para você escrever aí. A coisa certa, com a intenção certa, vai mover Deus a teu favor. A coisa errada com a intenção certa vai te levar à misericórdia para te conduzir ao arrependimento. A coisa errada com a intenção errada vai te levar mais rápido para o juízo. Aleluia. Você entendeu mesmo? Você foi abençoado? Fica de pé. Aleluia. Deus é bom. Aleluia. Como é? Pregar mais meia hora. Ah, então pode sentar aí. Glória a Deus. Eu brincando. Eu brincando. Vai passar, né? Pronto. Então eu queria orar com você, certo? Para a gente ofertar ao Senhor essa noite. Pai, em nome de Jesus Cristo. Eu quero orar essa noite, Senhor. Para que a tua palavra, Pai, seja mais do que somente a palavra escrita, mas que ela possa a cada dia estar sendo escrita nos nossos corações, Pai, com o Espírito do Deus vivo. E que essas verdades a cada dia possam ficar enraizadas em nosso coração, Senhor. Para que o diabo nem não nos freie, nem nos empurre, mas nós possamos correr na velocidade permitida. Pai, em nome de Jesus, que a cada dia nós possamos ajustar essas coisas que vão nos levar a promoções que nem a gente mesmo imagina, como aconteceu com Davi, Senhor. A ter colheitas como o próprio Pedro teve. E a gente vê na tua palavra. Pai, que a cada dia essas verdades possam trazer iluminação ao nosso entendimento. Para que nós a cada dia possamos fazer, Senhor, com a intenção única de exaltar o teu nome. De obedecer ao Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Quem pode dizer amém aqui? Amém. Olha, se você está em casa e deseja ofertar nesse ministério, você pode fazer isso pela conta que vai aparecer aí na tela ou no Pix, tá bem? Se você faz parte de outra igreja, dizima na tua igreja, querido. Para com essas conversas de você se alimentar em uma igreja e querer
dizimar em outra. Eu vi uma ilustração poderosa, irmão, que oferta, às vezes, né, ela pode ser feita de uma forma tão desprezível que faz com que a nossa semente não germine. E o rapaz falou uma coisa poderosa. Ele disse: olha, eu fui garçom nos Estados Unidos e a gente ganhava um salário pequeno, mas ganhava muito mais de gorjeta do que de salário. Mas tinha pessoas, querido, que chegavam lá, comia no lugar e limpava a boca e dizia: deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui para dar esse garçom. E dava de uma forma menosprezando. Ele disse: assim tem muita gente ofertando dentro da igreja. Se alimenta e diz: vou dar uma gorjeta aí para Deus hoje. Deixa eu ver aqui. Tem um pratinho de 25 aqui. E olha que eu não estou falando em quantidade não. Porque eu falei da viúva agorinha, tá certo? Estou falando no sentido da honra que você coloca nisso. Amém? Então sai do teu lugar, oferta e entrega aquilo que é do Senhor. Aleluia! Eu creio, tudo é possível. Aquele que crê, não vou desistir jamais. Eu creio, falo a montanha, grito a muralha, passo pelo meio do mar. Sou da fé e vivo sobrenatural. Creio em milagres no poder de Deus. Aleluia! Aleluia! Então, queridos, olha, eu também quero fazer aqui o marketing, né, da nossa conferência de mulheres. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu tinha falado no sábado aqui em envolver-se, né, com toda a nossa família no projeto que Deus tem para ela. E eu falei no domingo como um complemento aqui. Querido, eu sei que a gente está com o nosso acampamento de jovem, a nossa conferência de mulheres aí movendo, em andamento. E eu queria te dizer isso. Olha, não deixa de se envolver com essas coisas, não. Eu sei de uma coisa, meu irmão. Às vezes você pode, como foi dito aqui ontem, se não me engano, né? Às vezes o diabo quer que a gente olhe somente para o valor. Meu Deus do céu, R$800, ou R$800, R$800. Eu vou te dizer uma coisa, querido. Você pode até dizer: nada, eu vou para a conferência nada. E daqui a pouco você gasta, de fato, os 800 e não tem nenhum benefício para a tua vida. Mas se você investe isso no Senhor, eu vou te dizer uma coisa, meu irmão. Você pode se tornar uma pessoa muito mais consciente da vontade de Deus, a ponto de saber como multiplicar muito mais do que 800. Pronto, pastor, também. É assim, querido, que funciona mesmo. Então não deixa de estar lá, não. Até ontem pessoas pegaram ficha aí. Eu declaro você pegando fichas e estando lá, querida. Eu declaro maridos investindo na vida da sua esposa, em nome de Jesus. Tem homens que dizem: misericórdia, mulher, 800. Aí gasta de todo jeito, em todo lugar, e não está nem aí. Quando é para investir na vida da esposa, Deus me livre, 800. Tá bom, Nonô Correia. Vamos soltar o vídeo aí. Solta o vídeo aí. É o vídeo? Aleluia. Não caminhamos pelo que vemos, e o que nos Conferência de mulheres, família eu valorizo. é o que nos cremos, nação santa, somos a igreja. Olha pra cima. Quando o diabo quer botar você para baixo, dizer: ei, fala assim, tudo, epa, luz, luz, olha pra cima. Eita glória. Vivemos com Deixa eu lhe dizer, ao mesmo tempo que nós podemos passar pensando em coisas ruins vindo em nossa direção, nós podemos também passar ao mesmo tempo acreditando, crendo, liberando esperança de que coisas boas estão vindo ao nosso encontro. Não sabemos como, mas o nosso Deus está liberando coisas grandes, coisas boas, está liberando curas, ousadia no Espírito. Você ficará mais ousado neste tempo. estamos livres. Deixa eu te dizer uma coisa: desistir não é o plano. Amém, amém.
O plano para o povo que está vivendo nessa época é insistir, é o dever de orar quando? Sempre. E parar quando? Nunca. Sem esmorecer. Você não tem o direito de reduzir a marcha. Você não tem o direito de parar. Você não tem o direito de retroceder. Você só tem uma opção: ou crer, avançar e acabou essa história. Amém? Hoje é noite de derrubar os frutos. Tem Isso é muitos uma coisa frutos aqui, linda, ó, amém? Aperta os cintos, porque vai cair fogo do céu. Aleluia! Aleluia! Deus é bom, amém? Aleluia! Beleza. Já deu para você sentir como é que vai ser o negócio, né? Então, meu irmão, são 3 dias que eu posso te dizer uma coisa. Olha, vai ter piscina, vai ter comida boa, vai ter lazer. A pessoa não se lembra de nada. A pessoa diz: rapaz, quando é que vai começar o outro culto? Já vem pegando fogo com os pés. Ixi, daqui a pouco tem outro, né? Peraí, vamos logo tomar banho, se ajeitar para a gente não chegar atrasado. Eu sei que tem pessoas que vão mesmo somente para o passeio, sabe? Quando chega lá que vê a piscina de eita, Machado, eu vou estar aqui. Quando volta do primeiro culto, passa pela piscina, fala: vou me aprontar para voltar para o dia de noite. A pessoa volta já quase fumaçando, querido. Porque vai ser palavra de Deus na veia, meu irmão. Amém. Eu sou um bem-aventurado entre as mulheres, né? Que às vezes no sábado eu vou para lá para receber também. E fazer uma conexão também com essas mulheres de Deus, sabe? Mas eu vou te dizer, mulher, olha, eu não sei lá. Vendo lá tuas panelas e vai para a conferência. Misericórdia, pastor, é para vender até as panelas. Daqui a pouco está sendo gravado aí, né? Mas o pastor está mandando o povo vender as panelas para ir para a conferência. Estou falando no sentido figurado. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Te esforça, querido. Amém? Aleluia. Não, quero não tem dinheiro não. Passe no cartão. Tem a opção do cartão lá. Não, pastor, eu vou fazer dívida. Pronto, fica só pensando nisso. Tu nunca vai crescer em Deus. Amém? Pai, eu te dou graças por mais essa noite, obrigado por mais uma volta para casa. Eu te dou graças por essas ofertas, Senhor. E declaro, Pai, que as intenções certas multiplicarão essas sementeiras, Senhor. Em nome de Jesus, que a cada dia o Senhor possa derramar mais e mais sabedoria, para que nós saibamos como administrar, Senhor, as finanças da Tua casa, da nossa vida, Pai, para que em tudo o Teu nome seja glorificado. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo repouse sobre cada um de vós. Quem crê, diga amém. Aleluia. Vai na